o ok da gravação. Boa noite, pessoal. Então, vamos conversar hoje a respeito da Política Nacional do Meio Ambiente e os seus aspectos. Né? A gente vai abordar tanto a lei que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, como toda a legislação pertinente, né? E vai ser bem interessante. No nosso encontro de hoje, né? Ninguém precisa se preocupar, a gente vai abordar a Lei 6.938, que é justamente a lei que vai tratar a respeito da Política Nacional do Meio Ambiente. A gente vai trazer alguns pontos e alguns critérios constitucionais, né, da Carta Magna, então a nossa Constituição de 1988, a Constituição Federal, mas eu não montei um tópico específico para a Constituição Federal, porque hoje a gente já está trabalhando, já vai trabalhar aqui nesse ponto aqui, tá? Constituição Federal como sendo lá, né, a nossa legislação mais importante no topo da pirâmide, que nem vocês aprenderam em outra disciplina de direito, né? A gente vai abordar a Lei Complementar número 140, que vai tratar a respeito das competências. Estou só comentando agora, mas ao longo da aula vai ficar bem tranquilo e bem nítido, né? E a gente vai trabalhar a respeito das resoluções, vai trazer algumas resoluções do CONAMA, que agora, até esse primeiro momento, a gente não sabe o que é o CONAMA, mas a gente vai ver, então, adiante. Primeiro eu trouxe, então, né, a questão da Constituição, né, onde a questão do meio ambiente, né, ela é trazida pela própria Constituição Federal, no artigo 225, onde vai ser dito o seguinte, vai dispor dessa forma, né, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, ele é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Constituição é de 1988 e a gente tinha comentado na aula passada, né, da obrigação que tem o poder público de defender o meio ambiente saudável, né, para a nossa geração e para a futura, assim como também, né, cada um do povo também tem esse direito e esse dever de cuidado, né. Comecei pela Constituição, porque anterior à Constituição é a Política Nacional do Meio Ambiente, e é de lá que ele vai trazer o conceito de meio ambiente, que em 1998 é abordado lá na Constituição Federal, né? Então, na Política Nacional do Meio Ambiente, é trazido no artigo 3º, no inciso 1, o que vem a ser o meio ambiente. Então, o conceito diz assim, meio ambiente, isso de 1981, né? Meio ambiente, né, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, assim, esse conceito que eu peguei daí do material que era meu de estudos, né? E ele diz assim, olha, apesar de alguns autores, alguns livros, né, tratarem a questão do meio ambiente de uma outra forma, mudar um pouco a ideia de conceito, por isso eu gosto de trazer a questão legal, né? Fica até mais prático. Mas, apesar dos autores eles trazerem assim uma outra forma de conceituar, todos eles, né, vão trabalhar de forma assim indissociável, né, a relação, né, entre o homem e a natureza, né, e a necessidade de se proteger o homem e a natureza, né. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela surgiu, se vocês lembrarem do nosso primeiro encontro, né, ela surgiu justamente, né, da Conferência de Estocolmo, e a Conferência de Estocolmo lá com a ONU, né, com as Nações Unidas, eles buscaram junto que todos os países desenvolvessem, então, políticas de preservação do meio ambiente. Então, foi justamente, né, dessa Conferência de Estocolmo lá de 72 que veio a surgir, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei de 1981. Né? Na época a gente não tinha essa Constituição que a gente tem hoje, que é chamada de Constituição Cidadã, a gente tem uma Constituição de 67, então assim, essa lei aqui ela foi inovadora, né? Por quê? Porque antes de 1991, que nem a gente conversou em sala de aula, não existia, mas não existia uma outra legislação, né? Mas foi justamente essa lei que trouxe assim uma preocupação em relação à responsabilidade, em relação à preocupação com a degradação ambiental. Ela é um marco, né, no Brasil ali a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E ela justamente ela foi criada, né, para alcançar a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental para toda a saúde humana, né? Ou seja, a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Aí aqui trouxe um parágrafozinho embaixo, dizendo o seguinte: é necessário sim ter lucro, né? A gente é favorável a empresa ter lucro, que a empresa se desenvolva, que haja um desenvolvimento econômico, mas é necessário, né, que esse desenvolvimento econômico também ele esteja, né, casado, né, de forma harmônica, né, com o desenvolvimento, né, sustentável. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem como função, né, produzir um diagnóstico da gestão no Brasil, com estudos estratégicos que visem a aprimorar as técnicas de controle ambiental e estimar na população atividades cotidianas que promovam a sustentabilidade e o uso racional dos recursos naturais e aumentem os padrões de qualidade de vida com a inclusão social. O que a gente vai ver que quando a gente lê, né, o parágrafo é extenso, a pessoa pensa, poxa, será que eu vou ter a preocupação de decorar bem certinho? O professor Rafael vai me perguntar numa questão discursiva, né, qual que é a função da Política Nacional do Meio Ambiente? Não, não é isso, tá? Quando a gente for passando agora os slides, a gente vai ver que os próprios artigos, eles vão trazer assim, ó, esse é o objetivo, né, como se fosse o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente. Esses são os objetivos específicos da legislação, né? Então essa legislação ela vem buscar, né, organizar e melhor estruturar todo um sistema, né, nacional do meio ambiente, né, estruturar ele com órgãos, né, órgãos responsáveis pela fiscalização, né, dentre os órgãos responsáveis da execução da fiscalização, vocês bem conhecem, que é a ideia, né, em âmbito da União, né, em âmbito da União é o IBAMA, né, muito fortemente conhecido. Em âmbito estadual, né, a gente tem, por exemplo, aqui a Fátima, né, e a gente tem em âmbito municipal. Então, tudo isso, toda essa ideia de organização e de estrutura, ele vem justamente por essa legislação, né, assim como a ideia de um conselho consultivo que vai elaborar as resoluções, né? Essas resoluções são as resoluções do CONAMA. A gente vai ver adiante, mas é legal para ter uma ideia. Então, essa legislação, ela faz o quê? Ela estrutura, né, toda a questão dos órgãos, como é que vão funcionar, né, órgãos e as autarquias, vai mencionar como é que vai ocorrer o processo de fiscalização, né, e algumas daquelas legislações, por exemplo, a Lei Complementar 140, que eu falei para vocês, ela vem justamente no seguinte intuito, porque não ficou tão claro nessa lei aqui o que é competência de cada um dos entes. Então, vem a Lei Complementar número 140, 2011, justamente para dizer assim, ó, a fiscalização em relação à União, que é feita pelo IBAMA, né, vai ser feita em tais casos. Em relação ao Estado, em tais casos, Distrito Federal e município, em tais situações. É isso que a gente vai vendo ao longo da aula. Mas é por isso que essa legislação ela é tão importante. Legal? Estão comigo? Sim, tamo junto. Tamo junto. Conceito, né? A Política Nacional do Meio Ambiente, ela deve ser compreendida como um conjunto de instrumentos legais, técnicos, científicos, políticos e econômicos destinados à promoção do desenvolvimento sustentável. Objeto de estudo. Por enquanto a gente está comentando, mas depois ele vai ficar bem nítido, bem específico no nosso assunto, tá? Por enquanto ainda está meio abstrato, imagino. O objeto de estudo. O objeto de estudo é a qualidade ambiental propícia à vida das gerações presentes e futuras. Objetivo geral. A própria lei, lá no artigo 2º, ela vai trazer o objetivo geral, né? Que é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, propícia à vida, visando a assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, né? Aqui já fala da dignidade da vida humana, que depois a Constituição, né, de 1988 foi falar, né, como princípio fundamental a dignidade do ser humano, a dignidade da pessoa humana, né, ou da vida humana. Quero também comentar o seguinte, aqui a gente está falando, né, na questão científica, técnica, né, e daí vocês podem pensar, poxa, mas como é que a legislação em si vai tratar a respeito disso? Pelo seguinte,
A partir do momento que ela vai estipulando quais são os órgãos, e esses órgãos vão deliberar, eles vão estabelecer quais são os limites, né? Então, assim, qual que é o limite tolerável, né? Onde é que existe a degradação, o que acontece se houver a degradação, né? A questão das limites em relação às margens dos rios, né, para construção. Então, assim, esse aqui é o primeiro passo para conseguir estruturar, e depois você tem os órgãos desenvolvendo, né, e desenvolvendo isso. Você quer o meu telefone, porque eu lembro aqui se tem alguma mensagem do WhatsApp que eu fechei, que eu escutei tocando no de vocês, mas não é o meu. E justamente, então, para traçar todo esse norte. Os objetivos específicos. A Política Nacional do Meio Ambiente, qual que são os objetivos específicos, né? Então, ele traz nos incisos, eu trouxe aqui, e é o corpo da lei, tá? É a compatibilização do desenvolvimento econômico, né, com o social e com a preservação da qualidade do meio ambiente, a definição de quais áreas, né, são prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Não é o nosso encontro de hoje, né? Mas aí depois você começa aqui a gente está falando numa conversa inicial, mas aí vem a ideia assim, ó, das unidades de conservação, né? Uma área de preservação permanente, né? Aí a gente vai falar sobre as diversas espécies ali da questão das unidades de conservação, mas não vai ser o nosso encontro de hoje, tá? Assim como a gente também depois vai falar dos sistemas de gerenciamento, a gente vai longe, né? Mas o nosso encontro aqui é só para falar que nos objetivos específicos da lei era justamente, né, para que fossem definidas as áreas prioritárias de ação governamental. Também, estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e das normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, e ao desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente. Então, vem toda a ideia, né, de difundir as informações. Deixa eu só acessar aqui para a Patrícia entrar. Divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. E realmente tem funcionado, né? Se a gente for observar o que era em 1980 e pouco, né? E hoje em dia o que é em relação à preocupação, ao desenvolvimento, né? Alguns podem dizer assim, professor, também não é nem só a questão de consciência, mas é até a questão das sanções, né? Sim, né? Mas tem funcionado. Seguindo nossos dois últimos incisos, né, dos objetivos específicos, a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização, né, de uma forma racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Também a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou de indenizar, quando ele não consegue recuperar, né, os danos causados, e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Senhores, as perguntas que eu vou trazer para vocês não vão ser especificamente, por exemplo, assim, o inciso 6 e o inciso 7 são casos, né? Aqui é só para entender um pouco, eu quis trazer a contextualização para você entender qual que é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, mas as questões em si, elas são mais relacionadas ao estudo do impacto ambiental e mais relacionadas à questão do licenciamento, tá? Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo. Aí, coloquei aqui, né, a questão, note a presença contínua da compatibilização entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos, né, e essa importância da legislação, ela é digna de referência, visto que até a promulgação da lei, né, em 81, a proteção ambiental, né, era quase que inexistente. Então, não existia uma proteção, nem uma prevenção até esse período. Isso trazendo pelos autores, né, de longa data, já que passaram e vivenciaram, né. Você sabe que eu sou super novo, então nem vivi essa época. Brincando. Mas era muito novo. Pessoal, vou acessar aqui, abrir o Jonathan, chegou também? É importante entender, né, esse contexto
né, do momento em que ela foi criada. Então ela veio por uma pressão internacional, né, com a Conferência de Estocolmo, desenvolvida em 1981. A gente não tinha uma Constituição que falava nada a respeito. Depois a Constituição de 88 já foi até trazer ali, né, qual que é a competência em relação ao assunto do meio ambiente, assim, o que vem a ser a preocupação muito forte na proteção do meio ambiente, né? Isso vem em 88 na Constituição, mas a lei aqui foi inovadora, né? E a Política Nacional do Meio Ambiente, que nem eu trouxe para vocês, fiz questão de também deixar no slide, ela vai trazer os órgãos e as entidades ambientais e as suas respectivas contribuições, e eu vou mostrá-las para vocês. Aí diz assim, ó, os órgãos e as entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios do município, bem como as fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, assim estruturado. Só que daí eu fiz o seguinte, ó, em vez de eu trazer cada um deles de forma descritiva, né, tanto é que esse artigo aqui, na verdade, é só para dizer, ó, a estrutura é essa, né, eu trouxe ele assim, que eu acho que é muito melhor para a gente trabalhar e entender. Então, eu tenho lá no topo lá do organograma, né, do SISNAMA, né, Sistema Nacional do Meio Ambiente, eu tenho o órgão superior, que é um conselho de governo. O que é esse órgão superior do conselho do governo? Isso aqui eu tenho, né, os ministros junto com o presidente para justamente pensar nas políticas do meio ambiente. Tá? Esse é o conselho do governo. Vocês tiveram... Eu vou só pedir uma pausa para fazer uma comparação, uma analogia, desde que vocês tenham tido esse assunto, ou que você, para que isso fique claro para vocês. Vocês tiveram administração financeira e orçamentária com o professor Seagoff, ele falou sobre o sistema financeiro nacional, ou aula de economia que foi falado sobre o sistema financeiro nacional? Sim. Tá, ótimo. Então, assim, ó, vou fazer um comparativo, não tem, assim, ó, não é a mesma ideia, tá? Mas é só para a gente entender a lógica. Quando vocês tiveram aula sobre esse assunto, eles falaram assim, ó, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem lá no topo o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 3 pessoas, né? Ou por 3 representantes. Um deles, né? Um deles hoje em dia, na verdade, né, é o nosso braço direito do presidente lá, que é o ministro da Economia, mas era a ideia do ministro da Fazenda, antes de mudar ali, antes de entrar o Bolsonaro, né, era o ministro da Fazenda, né, o presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento. Esse é o Conselho Monetário Nacional. Se a gente pensar dessa forma, o Conselho Monetário Nacional seria como se fosse esse órgão superior do Conselho de Governo. Ele não está, digamos, executando absolutamente nada. Ele é justamente para dizer assim, ó, o Conselho Monetário Nacional se reuniu e baixou a Selic para tentar fomentar o desenvolvimento econômico do país. Lembram disso? Pessoal? Estão comigo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Oi, prof. Sim, é que a gente deixa o microfone desligado e até ligar o microfone para responder. Não, beleza, tranquilo. Não é porque eu pensei se ninguém respondeu. Tá, aí a gente tinha assim, ó, lá do Sistema Financeiro Nacional, abaixo do Conselho Monetário Nacional, a gente falava assim, ó, que existe o Banco Central, né, e a CVM. O Banco Central, que vocês conhecem, ele não é um banco em si, mas ele faz a fiscalização dos demais bancos, né? E ele vai editando as diversas resoluções de como é que os bancos devem proceder, né? E a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai justamente trabalhar com a questão de proteger os investidores e fiscalizar as sociedades anônimas abertas, beleza? Era isso que eu queria fazer como comparação. Então, agora, vindo justamente para o nosso organograma aqui do SISNAMA. Estou comentando isso porque quando eu tive na graduação, né, a pessoa que passou de uma forma que ninguém nunca entendeu, né? Então, tipo assim, eu tive que pegar a lei, estudar, ver e adiante, né, para estudar para a prova da OAB, para daí chegar a entender um negócio que ele, se você tiver talvez um comparativo, foi por isso que eu quis fazer um comparativo com o que vocês já tivessem, ficaria mais tranquilo. Então, a ideia é o seguinte, ó,
porque daí vai ficar bem tranquilo para a gente entender o resto. Eu tenho lá um órgão superior, que é o Conselho de Governo, que são lá aqueles ministros, né? Eles se reúnem, eles dizem assim, ó, agora é o governo do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro, a gente tem mais ou menos essa ideia. Eles não vão apagar a legislação, mas eles têm algumas políticas, né? E vão trabalhando, né? O presidente é o chefe do executivo, com os ministros que estão lá auxiliando. Muda o governo, vai ter conforme a ideia do outro governante, certo? Claro, respeitando toda a legislação, tá? Né? Mas você sabe que o presidente faz os decretos. Ok. Abaixo, eu tenho um órgão consultivo e deliberativo em âmbito nacional. Esse órgão se chama CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA é que vai fazer as resoluções. O CONAMA é que vai estipular, por exemplo, assim, ó, a gente vai ver ali diversas resoluções, mas ele é que vai trazer a... O que eu podia falar? Ele vai trazer a questão do licenciamento ambiental, a questão dos prazos ali do licenciamento, como é que funciona o licenciamento, para que serve. Ele vai trazer a questão da conceituação, né, da licença, e assim, isso é uma das resoluções do CONAMA, né? Então, assim, no comparativo com o Banco Central também faz as resoluções para que os bancos obedeçam. Aqui o CONAMA vai fazer o quê? As resoluções, para que daí, então, ele tenha, né, uma aderência ali por parte das empresas. As empresas vão respeitar a resolução do CONAMA, que ele faz as resoluções. Só que quem fiscaliza não é o CONAMA. Quem fiscaliza em âmbito, né, nacional, que a gente conhece bem, é o IBAMA, né, e o ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, né, Instituto Chico Mendes e o IBAMA, né, em âmbito nacional, na questão de fiscalização. Aí, olhando ali o organograma, eu tenho assim, ó, órgãos locais, né, e eu tenho também, ali não ficou no mesmo nível, mas estaria no mesmo nível, né, órgãos está embaixo, né, órgãos seccionais, órgãos ou entidades estaduais. O órgão estadual, aqui, eu tenho órgãos também, da mesma forma que eu tenho consultivo, eu também tenho órgãos consultivos em âmbito estadual, que vão fazer a legislação estadual, e eu vou ter órgãos de fiscalização. Em âmbito estadual, a gente conhece, é a Fátima, né? A fundação lá, né, do meio ambiente, né? E em relação a municipal, eu não sei como é que se chama de Itapema, que faz a fiscalização ali de Itapema. Aqui em Itapema é FAP, professor. FAP. Então, aí Itapema é a FAP, tá? Então, se não tiver, já vou até adiantar um pouquinho, se não tiver um órgão consultivo e não tiver um pessoal habilitado para fazer um licenciamento ou devido à complexidade, esse licenciamento ele vai ser feito pelo âmbito estadual. Então, por exemplo, o Balneário Camboriú, a gente tinha muitas licenças que elas eram todas feitas pela Fátima, né? Se falava assim, em Balneário Camboriú não existe, é que eu olhei aqui o Jorge comentando, né? Não existe a FAC, não existe esse licenciamento feito em âmbito municipal. Aí eu até queria pegar para montar, assim, para mostrar para vocês. Eu tenho umas coisas que eu trouxe para mostrar para vocês, mas eu vi que existe lá em âmbito municipal, mas talvez não era tão estruturado na época, que disse que era bem anterior, né, década final dos anos 80 para 90, mas pelo que a gente teve do pessoal fazendo licenciamento, fazia tudo pela Fátima, tá? Beleza. E eu tenho também como órgão central, o que eu queria que vocês, assim, tivessem uma atenção é o seguinte: esse organograma, apesar de estar abaixo ali, ele não está bem exato o organograma, é mais para tentar identificar, tá? Eu peguei ele de um material de um outro professor, mas assim, ó, o órgão central, a legislação vai trazer como secretaria. Só que logo em seguida foi mudado. Ali é o Ministério do Meio Ambiente, tá? O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. Então, o órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA. O órgão central, Ministério do Meio Ambiente. Órgão executivo, pensando eles aqui no mesmo nível, né? O IBAMA. Os órgãos seccionais, no mesmo nível lá, né? E os órgãos municipais, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre competência e vai ficar bem claro, mas é legal para a gente conseguir visualizar e entender. Então vamos adiante. Aqui eu tenho, né? Ocorre que a classificação do desenvolvimento sustentável,
ela é bastante ampla, de forma que, para que seja devidamente tutelada, né, para que seja, assim, protegida, né, também um grande arcabouço de procedimentos jurídicos e administrativos devem estar a dispor da administração pública. É nesse cenário de estruturação, em busca da defesa do meio ambiente, que encontramos o licenciamento ambiental, que foi definido pelo CONAMA. Então, assim, ó, vou voltar, né? Depois não vou voltar mais, né? Só para agora para a gente mostrar aqui. O CONAMA é o órgão deliberativo, então ele é responsável por justamente deliberar e organizar. Ele trouxe a resolução, né? A resolução de 1997 é a que a gente vê até hoje, né? E ela vai trazer assim, ó, né? Aqui tenho, né, o artigo 9º, são instrumentos da política nacional do meio ambiente, né? Aqui vai trazer o licenciamento e a revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras. Aqui o artigo 10, né? Aqui não é do CONAMA, tá? Mas aqui é só para a gente ver a legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Isso aqui veio pela lei complementar, mas ele está dentro lá da Política Nacional do Meio Ambiente. Diz assim, ó, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, né? Sejam eles, né? Eles causem, que a ideia é de ser efetiva, né? Ou potencialmente poluidores. Então, assim, né? Para construir, para instalar, para ampliar o funcionamento dessas empresas, né, que podem vir a poluir ou que poluem, né, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de um prévio, né, licenciamento ambiental. Ou seja, eu já tinha minha empresa desde sempre, né, quero ampliar ela, vou precisar do licenciamento? Vai, né? Eu quero montar uma empresa, eu preciso fazer o licenciamento, ou eu taco ficha, monto ela e depois vou ver o que acontece. Não, né? Quero fazer tudo, eu vou fazer, então tem que fazer todo um licenciamento. Isso aqui é que vem do o artigo 9º e o 10º da 9º e o 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, e vamos adiante. Aí agora, então, entramos na resolução do CONAMA especificamente, porque essa resolução é que vai trazer diversos conceitos. Eu trouxe só do licenciamento e da licença, né? Mas o 3 seria da degradação. Então, ele diz o que é, né, o conceito de licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Ele é um procedimento administrativo, né, pelo qual o órgão ambiental competente licencia. O que é, então, ó? Ele licencia, ele autoriza, né, a localização, a instalação, a ampliação e a operação dos empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, né? Se não for uma situação que não utilize recursos ambientais, né, nem de forma efetiva nem potencial, não seria o caso, né? Ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Aqui também é o seguinte, né? Ele traz assim, ó, é um procedimento administrativo. Então, assim, não é um procedimento judicial. Eu vou fazer o meu divórcio judicial, é um procedimento judicial, né? Vou fazer o meu inventário judicial, né? Também é de forma, né, vou ter que buscar isso junto ao judiciário, né? Hoje em dia já existe a possibilidade de eu fazer o divórcio extra, assim como eu fazer o uso capião extrajudicial, mas antes, né, tem várias situações que não permitiriam, né? Então, assim, dependendo do caso, são situações que exigem uma ação. O licenciamento, não. O licenciamento, ele deixa claro, isso aqui é âmbito, né, da estrutura administrativa, a estrutura administrativa, né, através do órgão competente, vai licenciar. É um procedimento administrativo, tá? Não envolve judiciário. Licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental. A gente vai ver, e eu coloquei alguns exemplos com a imagem da licença, né? Então ele diz assim, ó, tá aqui a licença, mas são essas as exigências, né? Tá aqui, mas são essas as condições. Então,
Por isso que aqui diz, ó, é o ato administrativo que estabelece as condições, né, o que ele não pode fazer, as restrições e as medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar e ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sobre qualquer forma, possam causar degradação ambiental, né? É o caso que a gente falou numa outra aula, quando a gente falou sobre os princípios lá, aí o pessoal falou sobre o acidente lá de Mariana, né? Então, por exemplo, assim, dependendo, o cara extrapola, obviamente ele não vai mais ter licença, né? Ele tinha licença, né, não respeitou ou não exerceu o controle adequado, que era para monitorar e tudo mais, ele vai perder a licença, né? Aqui, eu trouxe um caso interessante, né? E que talvez vocês sejam indagados na questão ali do dia a dia de vocês, né, que é o seguinte, né, botei ele como uns pontinhos de interrogação, como se fosse uma dúvida, um questionamento, que diz assim, ó, a empresa está realizando licenciamento ambiental junto à Fátima, né, junto à esfera estadual, que é a competente para tanto, tá? É a Fátima, ele está fazendo com a Fátima, tudo certinho, mas existem irregularidades para aquele empreendimento, né? Aí, a dúvida é a seguinte, se por um acaso, né, a fiscalização em âmbito da União, que é o IBAMA, está lá fazendo uma fiscalização rotineira, assim, ele decide passar lá na empresa, né, não por nada, não teve denúncia, não teve nada, né? Ele vai lá, ele passa lá e ele identifica que aquelas exigências que estavam lá na licença, elas não estão sendo cumpridas pelo empreendedor, elas estão sendo descumpridas. A dúvida é o seguinte, quem concedeu a licença foi a Fátima, né? Já vou adiantar para vocês, tá? O empresário, ele não vai fazer a licença perante a Fátima, perante o IBAMA e ter várias licenças. Ele vai ver quem que é o competente. E perante aquele que é competente, ele vai fazer o licenciamento, tá? Então, ele não vai ter uma licença em âmbito nacional, uma em âmbito estadual e outra em âmbito municipal. Estou comentando isso para vocês, porque assim, ó, vocês desculpem a minha ignorância, mas antes de eu ter, digamos, ter tido esse conteúdo e ter tido na minha vida prática, a sensação que eu tinha quando eu estava na minha primeira graduação é que o cara ia ficar que nem um maluco, tendo que ter licença para tudo quanto é coisa, porque vocês sabem como é que é a burocracia no país. Eu não sei se antes de vocês terem a disciplina, vocês também tinham essa sensação, que agora vocês estão sabendo hoje, né, ou alguns já sabiam antes, que talvez ele tivesse que ter a licença em todos os âmbitos, assim. O que vocês achavam? Eu tinha, prof, porque aqui, por exemplo, em construções, eu via placas da FAAC, da Fátima, e eu ficava, meu Deus, mas quanta licença ele tem que ter? Isso, e eu também, quando eu fiz a faculdade de administração, e eu estava dentro de uma tinturaria industrial, né, e começando assim a entrar, aí, e a legislação vindo a todo vapor, e eu pensei assim, meu Deus, mas que loucura, né, tá, beleza, estou fazendo meu licenciamento junto à Fátima, né, tava tudo direitinho com a Fátima, né, só que eu não tinha noção, tá, e IBAMA, e como é que, sabe? Então assim, daí, claro, aí fui perguntando para os professores, aí as coisas vão indo, né, por isso que o conteúdo é tão interessante. Em relação à dúvida, né? O que acontece é o seguinte, tá? O IBAMA pode chegar lá e aplicar um auto de infração? Pode, tá? Ele pode fiscalizar? Pode. Ah, mas quem licenciou foi a Fátima. Sem problema. A Constituição Federal, ela vai dizer que é competência comum. Ou seja, tanto o Estado quanto o município, quanto a União pode ir lá fazer a fiscalização, né? Que daí é onde arrepia os cabelos de todo mundo, o cara fala, tá, graças a Deus só preciso fazer, né, meu licenciamento perante a um deles, né? Mas assim, todos eles podem, né, fiscalizar ou estar acompanhando. Então, a resposta, aqui não trouxe aqui a resposta, né? Aliás, eu trouxe a resposta no próximo slide, tá? Se depois alguém tiver o material. Mas a dúvida é, né? Poderia o IBAMA, o órgão municipal, realizar a fiscalização? Sim. Ele pode embargar? Sim. E aplicar penalidades administrativas? Sim. Aqui, vocês viram que a gente comentou, a gente está conversando, né? A gente pegou a Política Nacional do Meio Ambiente, que fez toda a estruturação, né, criou o CONAMA em âmbito nacional e a gente falou sobre a resolução, justamente, né, a resolução 237, que justamente vai falar sobre o licenciamento ambiental. Beleza. A lei complementar de número 140, né,
ela de 2011, ela justamente vai tratar sobre isso. E ela diz assim, ó, compete ao órgão responsável pelo licenciamento, autorização. No nosso exemplo prático era a Fátima, né? Conforme o caso de um empreendimento ou atividade, compete a ele, compete à Fátima, lavrar o auto de infração ambiental e instaurar um processo para apuração de infrações à legislação cometidas pelo empreendimento. Só que, diz o parágrafo 3º, né, que compete à Fátima, mas não impede, né, que outros entes da federação, então, que vocês falaram, a FAC, né, ou o IBAMA, né, que eles façam a fiscalização, tendo em vista que é uma atribuição comum de fiscalização. Então, assim, qualquer um deles pode fiscalizar, qualquer um deles pode autuar, né, e é claro que eles vão conversar entre si. Agora, a pergunta é, daí vem a Fátima e também me dá digamos, me autua, né? O que acontece? Eu vou pagar 2 vezes, né? Aí diz o próprio artigo, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento ou autorização. Então, assim, ó, você está lá na sua empresa, né? Acontece sei lá, o fiscal lá se equivoca lá e decide, né, lavrar um auto, né? E daí o empresário lá para quem você trabalha, o cara tá desesperado porque ele recebeu uma do IBAMA e da Fátima, né? Aí você fala assim, calma que eu tive aula lá com o professor Rafael, vou dar uma olhada ali no meu material, puxo o material, aí você apresenta para ele, olha, conforme a lei complementar, né, de número 140 de 2011, na verdade vai prevalecer de quem nos licenciou. Quem nos licenciou foi a Fátima. Beleza, então você chega e apresenta lá para o IBAMA, né, dizendo assim, ó, já estamos, né, o nosso licenciamento foi feito pela Fátima, né, já estamos acompanhando, já estamos resolvendo junto à Fátima, né, então prevalece o auto de infração da Fátima, né, e o auto do IBAMA lá, e a infração e as multas e tudo mais, aí vai ser tudo com a Fátima, tá? Eu acho que daí dá uma tranquilizada para o empresário, né, que ele começa a ver, parece que está sendo bombardeado de tudo quanto é lado. Ô, professor, posso fazer uma pergunta, então? Pergunte. Tá, então seria assim, vamos supor que eu fui multado pela Fátima e pela FAASE, mas quem me licenciou foi a FAASE, aqui de Itapema. Então eu não pagaria, não precisaria me preocupar com esse auto da Fátima? Não, na verdade, assim, ó, você vai se defender, tá? Tipo assim, ó, porque se você não falar nada, a Fátima nem tá sabendo o que acontece, né? Então, assim, ó, você vai fazer uma defesa administrativa, né, do auto de infração, e você vai justamente apresentar o seguinte, ó, na verdade, eu tô sendo... Porque a pessoa não pode ser punida 2 vezes pela mesma coisa, né? Seria o que eles chamam de bis in idem, né? Então eles falam assim, é vedação do bis in idem. Você ser punido 2 vezes pela mesma infração. Então você vai mencionar justamente assim, ó, eu já estou, né, resolvendo isso com a FAC, né? E daí então, nesse caso, não seria uma situação aqui de eu ter que resolver com a Fátima. É claro, né? O que talvez o servidor da Fátima vai querer dizer, né? Não, lá da FAC, lá do âmbito municipal é uma coisa, eu estou falando de outra aqui, né? E as duas são devidas. Mas a defesa justamente é trabalhar o seguinte, que, lembra dos princípios? O princípio da vedação digamos, né? De você ser penalizado 2 vezes pela mesma coisa, né? Ah, tá. Então, se fossem 2 penalidades em âmbitos diferentes, eu poderia sim responder aos 2 órgãos aí. Tu vais, digamos, apresentar uma defesa dizendo que, por exemplo, está sendo, digamos, né, respondendo aos 2 processos e que o processo deverá correr lá em âmbito municipal, se todo licenciamento foi feito em âmbito municipal. Só que tu tem que dar uma resposta, porque assim, ó, teve um caso, assim, já faz um tempinho, que a pessoa, tipo assim, ele teve um problema e ele meio que resolve. Assim, ó, o que acontece muito, tá? A pessoa tá lá devendo um cheque. Aí o cara vai lá e, sei lá, vamos dar um exemplo assim de um caso, né? A pessoa foi lá, teve um cheque, o cheque foi devolvido pela primeira vez, foi devolvido pela segunda vez, certo? Motivo 11, motivo 12, devolução, cheque sem fundo. Ele vai para um cadastro chamado CCF. O que acontece? Você resolve o cheque, você vai lá, paga o cheque para a pessoa, tem o cheque em mãos. Só que, para você tá resolvido, não tá resolvido?
Sim. Só que para o banco não sabe que você acertou. Você está lá naquele cadastro do cheque sem fundo. Então, qual que é o procedimento? Você tem que ir até na instituição lá financeira, levar o cheque e dizer assim, ó, o cheque está pago, eu preciso que seja retirado do cadastro do cheque sem fundos. E daí ele vai ser retirado. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Se você tiver, digamos, os 2 autos de infração, você vai ter que se manifestar nas 2 formas. Para quê? Para que os 2 saibam o que está acontecendo. Certo. Tá? Beleza. Concorda? Então, ficou, obrigadão. Tá, beleza. Não, mas é legal conversar, porque senão a gente vai falando e não, né, assim, eu vou falando, penso assim, eu juro que o pessoal entendeu. Professora Débora não conseguiu entrar. Tá. Não, beleza, eu vi uma mensagem aqui agora. Ô, professor, posso fazer uma pergunta, professor Damião? Pergunte. Professor, se é assim, digamos assim, a empresa que o cara está abrindo, ela vai atender assim em âmbito nacional, né? Uhum. Aí não seria, pelo meio ambiente, poderia ser o órgão municipal mesmo fiscalizar, ou teria que ser, daí no caso, o federal, daí? Porque a empresa dele vai atender em âmbito federal. Assim, ó, legal, ele vai vender em âmbito federal. Isso. Assim, ó, o que a gente vai ver, esse assunto, quem é que está comentando? É o Damião. Damião, oi Damião, legal, obrigado pela participação. Damião, um pouco mais adiante a gente vai ver justamente da questão, porque assim, agora ela começou a ficar mais interessante, né? A gente vai ver a questão da competência. Então, assim, ó, a gente vai ver qual que é o critério que é utilizado para a União, que, digamos, deve a União fazer esse processo de fiscalização de licenciamento, né? O que não é da União, aí eu tenho as situações do Estado, do município, né, de competência em âmbito local, e o que não é em âmbito local, o que é tudo que não for União e não for local, vai ser de forma residual dos estados. Isso vai estar nos próximos slides ali. Só que ali não é a questão, por exemplo, assim, ó, de para onde tudo que ela vende, mas até onde é, digamos, a atuação da empresa em termos assim, ó, de poluição ou de degradação, ou às vezes, por exemplo, o que seria uma situação onde envolveria necessariamente, adiantando um pouco o assunto, né, o licenciamento em âmbito da União, pelo IBAMA, né, situações que envolvem, por exemplo, assim, ó, mais de um estado, que, digamos, o licenciamento envolve mais de um estado. Professor, dá um exemplo. A gente falou muito sobre a questão da transposição do Rio São Francisco, falou muito na mídia, né? A questão da transposição do Rio São Francisco envolve mais de um estado. Esse licenciamento obrigatoriamente tem que ser feito em âmbito pelo IBAMA, né? Ou a questão de rodovias também, de amplitude muito grande, né? Na verdade, a legislação lá traz até uma brecha para daí conseguir encaixar ali com alguns decretos e tudo mais, né? Questão que envolva a energia nuclear é de âmbito nacional. Agora, o que a gente vai ver é que, de forma geral, não importa, por exemplo, assim, eu tenho uma empresa, mas a empresa é aqui. Se ela faz algum tipo de, ou se existe uma preocupação em relação à poluição, é uma questão local, né? Não sei qual é a empresa ainda, né? Mas ela é local, né? Então, ele vai fazer o licenciamento em âmbito municipal. Se não tiver corpo técnico suficiente, ele vai pedir de forma supletiva para que o Estado auxilie, ou se for algo muito complexo, aí é feito pela Fátima. A ideia seria o quê, né? Tentar fazer com a equipe, né? Primeiro em âmbito municipal e estadual da União, porque imagina o seguinte, né? A abrangência e o quanto de volume que você tem de negócios, de empresas e tudo mais, para fiscalizar em âmbito da União, né? A quantidade de municípios e empresas e tudo mais, tá? E daí não importa, tipo assim, ó, se eu produzo aqui e eu vendo para o país como um todo, aí isso, o comercializar, o envio não vai ser o ponto ali. Certo. Uhum. Tá? Legal? Não, mas é bacana. Eu pensei já logo tentar responder também para não ficar com a pergunta ali vaga. Ó, do licenciamento, vou voltar, em vez de deixar minha cara feia, vou botar ali na apresentação que é mais legal. Ó, legal. O licenciamento, né? Ó, estava antes aqui no slide anterior. Queria voltar no bem. Ó, slide anterior, né? Da fiscalização, que a gente pegou um caso. O licenciamento, ele é tido como trifásico, né? Ele envolve uma licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né? São as 3 fases. Isso
é trazida ali na resolução do CONAMA, que traz assim, ó, artigo 8º. Por isso que eu digo assim, ó, essa resolução ela vai explicando bem direitinho, né? Licença prévia. E a gente vai ver mais adiante também a questão dos prazos de validade dela. E um outro ponto que eu acho muito importante é que, de forma geral, ó, vou fazer uma pausa rapidinho. Pessoal, quando a gente vai fazer a carteira de motorista, né? A gente faz a carteira, a gente renova a carteira quantos meses antes? Vixe! Ninguém renova antes. Repete. É ou não é verdade? Mas um mês acho que dá para ir antes, professor. Quando está quase vencendo, dá para ir. Isso. Ou Mas, se na você verdade, perder também, você pode renovar, né? isso. Na verdade, eles até permitem assim, ainda ficou, já venceu, vou deixar mais. Ó, o Eduardo escreveu, ó, um mês, ó. O Eduardo falou, ó, eu posso ainda rodar mais um mês ainda com aquela carteira e fazer a minha carteira de habilitação normal. Eu estou comentando isso porque meu objetivo com o nosso assunto, a gente viu que ele começou a ficar ele ficou mais prático, né? No começo ele falou sobre os objetivos, mas aqui quando a gente entrou na fiscalização, no licenciamento, ele está mais no nosso dia a dia. A gente vai ver que para o licenciamento, eu não posso esperar ela vencer. E eu vou mostrar para vocês qual que é o prazo mínimo de exigência que ela deve ser feita antes dela vencer. Isso é muito importante, né? Que eu também não sabia, né? Quando eu estava na tinturaria lá, na verdade ela já tinha vencido, né? E daí a gente correu atrás para regularizar. E daí ele falou assim, se você tem que fazer com antecedência, eu pensei assim, tá, mas a minha habilitação eu não faço com antecedência, né? Era bem ignorante, depois fui ter as aulas, né? Beleza, ó. Então, assim, ó, o artigo 8º da Resolução 237 de 97, diz lá, licença prévia. Quando que ela é concedida? Ela é concedida numa fase preliminar, né? Quando ainda está no planejamento do empreendimento ou da atividade. Aprovando. Então, o que ele aprova? Ele aprova que a localização e a concepção, né, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Então, o que a licença prévia faz? Ele vai dizer assim, ó, pode ser feito naquele local? Pode, né? É viável ambientalmente? É possível? É. Quais são os requisitos e quais são as condicionantes, tá? Próximo. Aqui eu trouxe uma licença ambiental, eu acho que ficou muito pequenininha. Eu vou olhar aqui meu total, só um pouquinho. Aí ele traz lá assim, ó, identificação do empreendimento, caracterização, eu peguei ela pela internet, tá? É do governo do estado de São Paulo, é uma licença ambiental prévia, até para a gente ter uma visualização, né? E coloquei aqui, ó, essa partezinha, né? Porque ela é o anexo, ó, da licença prévia, né? Ela não é assim, só bonitinha, assim. Ela tem lá, ó, para obtenção. Travou. Prof, travou. Acho que ele não está nem ouvindo, caiu a internet dele também. Bem na hora que eu ia falar para ele dar um zoom na tela ali. Caiu de vez agora. Agora lascou. Vamos nós aí, Damião. Vamos nós aí. Falar em licença, aqui em Bombinhas o cara fez uma sala aqui para alugar. Cara, tu acredita que a prefeitura pediu pro cara colocar 16 extintores no prédio, cara? 2 andares assim, cara, 16 extintores. É um roubo, né? Sim. Sim, imagina. Não vai trabalhar com fogo de artifício? Deve ter um botijão de gás em cada porta, certo? Pois é, cara, que loucura, né? Olha, tá louco. Essas licenças aí. Os caras são buchos. Aqui, aí em Bombinhas, não sei, cara, mas aqui a Itapema fácil é chata pra caramba. É, né? Voltou. Voltou, professor. Será bem-vindo.
Liga o fone, não te ouvimos. Microfone. Oi, eu tô feliz falando que tinha voltado. E aquela loja de foguete. Eu tava escutando ali vocês ali. Quando explode mais ainda. Senhores, então, eu caí, eu todo contente, empolgado aqui falando, eu acho que eu falei um pouco sozinho. A licença prévia, então, eu faço para justamente a questão da localização e viabilidade ambiental, e daí depois eu tenho a licença de instalação. A de instalação é para mim construir o meu negócio, só que eu não posso operar, é só para mim instalar e deixar todo o projeto lá de pé funcionando, tá? Então, diz assim, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos, incluindo as medidas de controle ambiental, quais são as medidas que eu vou adotar para controlar ambientalmente, né? E demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante. Então, o que acontece? Quando a gente tinha lá na tinturaria, eu tinha todo um controle do tratamento do efluente, né? Então, eu tinha monitoramento, eu tinha quantidade de produto, e eu tinha que fazer o monitoramento dele, para saber se estava dentro da conformidade. E depois eu tinha que repassar isso para a Fátima, né? Na verdade, a gente contratou um profissional, que era um engenheiro, mas a gente tinha, tipo, a equipe para ficar fazendo os levantamentos, né? Conforme ficou acertado na licença, tá? Porque aqui ele está falando como é que vai acontecer, né? Aí vamos para a próxima. A próxima é a licença de operação. Aqui eu tenho uma imagem da licença. Isso aqui ela é prévia aí de instalação do Estado. E a gente vai para a licença de operação. A de operação é justamente para o negócio funcionar. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores. Então, assim, foi feito no local, tudo certinho, atendeu tudo que tinha sido acertado na instalação, está tudo ok, né? Ele vai fazer, então pode começar a operar. Ele recebe a licença de operação. A partir da licença é que ele deve, né, regularmente estar operando, né? O que acontece? Se ele não tiver as licenças de forma adequada, ele pode ser sancionado com perda de incentivos fiscais que ele pode ter recebido. Às vezes ele tem, isso é uma das sanções assim mais aplicadas e que é bem efetiva, né? É o caso do cara não ter as licenças, ou tá com a situação irregular, e daí o CONAMA, junto com o IBAMA, né? O IBAMA vai aplicar uma medida que é justamente a perda de algum benefício que ele tivesse. Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladamente ou sucessivamente, de acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou atividade. Deixei para fazer toda a sequência, os 3 incisos e o parágrafo único. Agora aqui, a gente justamente vai trabalhar com os prazos de validade delas, tá? Isso é bem interessante também, né? Até uma pergunta do questionário ali que caiu ali, que eu trouxe para vocês. Então, assim, quanto tempo que vale cada uma dessas licenças? Para decorar e para ficar mais fácil, é assim, a gente vai ver que elas vão numa ordem crescente. Então, ela vai a licença prévia, aí a licença de instalação ela é um pouquinho maior, e a licença de operação é maior. E daí vai ficar bem tranquilo, vocês vão ver que dá para gravar bem tranquilo aqui o assunto. Então, diz assim, o órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos. Ele coloca, né, deverá ser no mínimo estabelecido pelo cronograma de elaboração. Por quê? Porque a pessoa não precisa ter uma licença prévia de 5 anos, se a próxima etapa ele já vai conseguir fazer muito mais rápido. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atender, né, ao cronograma que foi apresentado no plano, né? Então, o plano disse que poderia ser de 2 anos, 3 anos, então ele vai dar de 2, 3 anos, né? Mas ela tem um tempo máximo. Então, assim, o mínimo é sempre estabelecido pelo cronograma, que a gente vai ver de todas elas aqui, né? Na verdade, de operação ela vai ter um mínimo fixo ali, né? E o máximo de 5 anos. A próxima, queria apertar no lugar, sai do outro. A próxima, de instalação. Então, conforme o cronograma, ou não podendo ser superior a 6 anos. Então, a prévia, cronograma no máximo 5 anos, instalação no máximo 6 anos. A de operação,
de 4, ou seja, 1 ano a menos que a prévia, né, e no máximo 10 anos. Então, a licença de operação da empresa, ela pode ser no máximo de até 10 anos, né? Prévia 5 anos, máximo, né? Prévia 5 anos, a instalação 6 anos e a de operação 4 a 10 anos. Legal, né? Bem fácil gravar os dados. De onde é que vem essa informação? Isso vem lá da resolução do CONAMA. Por isso que é tão importante a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, porque ela vai, né, dar autonomia ao CONAMA e o CONAMA vai fazendo as resoluções que a gente vai vendo que vai estruturando toda a questão ambiental que a gente tem no nosso país. Prorrogação. Oi? Não? Prorrogação. A licença prévia e a licença de instalação, elas poderão ter os seus prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos estabelecidos no inciso 1 e 2. Então, assim, o cara colocou no cronograma que ia levar 2 anos, acabou dando alguma zebra, vai levar um pouco mais, ele pode prorrogar na licença prévia. Né? Vai dar quanto? Vai dar 4. O máximo seria 5, sem problema nenhum, pode fazer. Né? E a mesma coisa pode acontecer no de instalação. Não tem essa ideia de prorrogação ali, digamos, limitado e tudo mais. Por quê? Porque ele vai levar a documentação, né, para manter a licença de operação. Agora, a gente vai lá. Lembra que o exemplo que eu quis dar com a Carteira Nacional de Habilitação? Então, aqui eu coloquei, ó, renovação. Se vocês olharem, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho. Eu tentei mudar as cores ali em cima no título, tá vendo, ó? Justamente para a pessoa fixar, ó, prorrogação, renovação. Viu que eu botei em vermelhinho renovação? Para ficar mais fácil para localizar, tá vendo, ó? Viram, né? Eu acredito que sim. Ó, renovação. A renovação da licença de operação de uma atividade ou do empreendimento deverá ser requerida, deixa eu dar um permitir aqui, deverá ser requerida com uma antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade. Então, diferente da carteira de habilitação, né, eu tenho que pedir a renovação da minha licença ambiental com, no mínimo, 120 dias de antecedência. Né? Qual que é a ideia? Porque, assim, ó, vocês sabem que o órgão público ele tem uma quantidade bastante grande de serviço, de trabalho. Então, se eu atendo, né, ao requisito que é solicitar com o mínimo de antecedência de 120 dias, se por algum acaso eu não tiver o retorno do órgão, né, a Fátima não me deu, ou o IBAMA não me deu o retorno, né, ela fica automaticamente prorrogada, eu não estou com ela vencida. Né? Por quê? Porque quem está em pendência de me dar o retorno é o órgão ambiental. Né, de fiscalização. Então, a ideia é justamente o cuidado qual que é, a própria resolução vai trazer, ela tem que ser requerida com, no mínimo, 120 dias antes da sua expiração do prazo de validade. Bem interessante isso aqui, né? Professor, mas eles podem não dar renovação? Isso, a gente vai... Podem sim, tá? A gente vai... Eu trouxe uma outra questão de dúvida que ela é bem interessante e vai dar um norte bem legal para uma situação dessas, que às vezes pode ser uma situação que não é nem culpa da empresa. Eu vou trazer mais adiante, acho que deve ser um ou dois slides mais adiante. Quem comentou? Jéssica, daí eu já comento, já trago para ti, a gente vai ver um caso aqui, tá? Bem legal. Okay. Obrigado, Jéssica. Então, assim, ó, o órgão ambiental, né, a questão da suspensão ou cancelamento, que é justamente aqui o que a Jéssica estava comentando, e mais adiante eu vou ter o exemplo que eu comentei. O órgão ambiental competente, mediante uma decisão motivada, então ele tem que dizer os motivos pelos quais, né, ou pelo qual ou quais, ele, na verdade, ele vai modificar as condições, as medidas de controle e adequação, né? Ou os motivos pelo qual ele vai suspender ou cancelar uma licença, né, expedida quando ocorrer. Então, assim, isso serve para ele suspender, para ele cancelar, para ele não aceitar, ele vai ter que dar uma decisão motivada, né? Então, quando ocorrer, 1, violação ou inadequações de qualquer condicionantes ou normas legais. 2, omissão ou falta de descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. 3,
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Então, assim, ó, pode acontecer o seguinte, ó, na hora que o órgão foi expedir a licença, ele expediu a licença e ele imaginava que era uma situação, uma empresa, alguma coisa que não gerava grande degradação, né? E depois ele verifica que existe sim uma grande degradação ao meio ambiente, né? Ele pode sim, então, por uma decisão motivada, alterar. Não estou nem falando do caso, por exemplo, ali, ó, de omissão ou falsa descrição de informações, né? Se as informações, na hora de fazer todo o plano, né? Essas informações, elas eram informações falsas, apresentadas lá pelo empresário, pela equipe que formulou ali o plano, né? Aí ele também pode cancelar ali a licença, né? Mas às vezes pode acontecer alguma situação, ele identificar uma situação que possa gerar riscos ambientais, ele vai cancelar, tá? Mas o que eu quero trazer um exemplo é um que o cara cumpriu bem direitinho. Ó, era o próximo slide, que a gente estava querendo comentar com a Jéssica. Jéssica, um exemplo assim, ó, que é bem interessante. A empresa está regular e ela possui licença ambiental de operação de 10 anos. Ela recebeu a licença. Imagina, o cara fez o licenciamento prévio, fez o licenciamento de instalação, e ele daí então ele recebeu a licença de operação. No primeiro ano, ele vai ter, tipo assim, tá no primeiro ano de 10. Se descobre, lá na onde está a empresa, né, que é uma espécie rara de animal, né, que se imaginava já que o animal já estava praticamente extinto, assim, nem, tipo, o pessoal já achava assim, não, esse animal está extinto, e descobre que lá naquela localidade, bem próximo ali da empresa, tem esse animal, né, e que esse animal pode ser extinto, sendo necessária a mudança no endereço da fábrica. Isso aqui eu trouxe de um material, né, e daí o autor até falou assim, querendo dizer assim, que tipo, super ambientalista, né, imagina uma situação dessas, né. Aí, a questão é, né, o que diz a legislação ambiental sobre isso, né? A pergunta é, o órgão ambiental, imagine o seguinte, pessoal, o cara fez a licença prévia, fez a de instalação e a de operação. Não tem nada a ver com a empresa está direitinho, certo? Só que daí descobre que ele está lá perto lá da empresa, tem lá um animal lá que sofre risco de estar em... Já se imaginava que estava extinto, mas descobre que tem lá um animal e a empresa está lá e aí a empresa e o animal não vão dar certo o negócio. Então, assim, o órgão ambiental, ele pode cancelar ou suspender a licença? E, pergunta 2, né, na sequência, caso seja possível o cancelamento ou suspensão, haverá indenização do Estado para com a empresa? Então, assim, ó, esse aqui trazido pelo livro, né, ele vai dizer assim, ó, isso aqui é um tema polêmico, né, porque é o seguinte... O órgão ambiental, ele pode sim cancelar a licença, né? Lembra que a gente trouxe lá no artigo 225 da Constituição Federal, né? Do ambiente ecologicamente equilibrado, né? Não só para nossa geração, né? A preocupação com toda a coletividade, né? Não só com a nossa geração, mas a geração futura também. Sim, né? Então, assim, ó, pensando no meio ambiente, no futuro das gerações, o animalzinho lá que pode, né, ser extinto e tudo mais, o órgão ambiental, ele pode sim cancelar a licença ambiental, tá? E a legislação ambiental, ela não traz nada a respeito, né, que é o assunto polêmico, não traz nada a respeito de uma indenização por parte, digamos, do Estado em relação à empresa. É óbvio que a empresa vai tentar buscar a indenização, né? Mas a legislação ambiental não diz assim, ó, eu vou cancelar a tua licença e você vai ser indenizado, tá? Bem mas ele pode correr atrás, só não tem garantia de que vai conseguir alguma coisa. Como assim? Ah, não! O empresário, ele vai correr atrás, ele vai pedir, né? Ele vai pedir toda uma indenização, mas assim, Sim. a legislação a legislação da questão ambiental não vai tratar sobre isso. Ele vai buscar, né, uma responsabilização, sim. Só que é a questão assim, ó, nem o órgão ambiental sabia, ninguém sabia que tinha lá o animal, né? Assim como também ele vai tentar não inviabilizar o seu negócio, né? Ele vai tentar, por exemplo, se eu estivesse numa situação dessa, eu tentaria tentar organizar de tal forma que eu conseguisse buscar a preservação do animal e tudo mais, investir, fazer um termo de ajustamento, qualquer coisa que fosse, para mim tocar a minha empresa. Imagina, investimentos numa fábrica aí na ordem de dezenas ou centenas de milhões de reais, aí aparece lá um macaco diferente, lá, né, um animal, sei lá, e o cara com a possibilidade de perder a licença. Já pensou que loucura?
É que fica ruim pra ele, né? Que ele investiu tudo que ele tinha ali pra empresa. Só que eles não têm como fazer algum tipo de pesquisa antes pra ver se vai acontecer algo do estilo ou do gênero? Claro que sim, claro que sim. Então, toda essa pesquisa é feita, tá? Que é justamente as 3 fases do licenciamento. Então, o que acontece? Naquela primeira fase, lá no licenciamento prévio, onde ele vai estabelecer a localização, ele já poderia não receber. Só que, na verdade, passou batido, digamos, popularmente, né? Porque, por exemplo, assim, ó, eu quero montar uma indústria numa área urbana ali no meio das casas. Daí, digamos assim, ó, eu não consigo essa licença prévia. Daí eles vão dizer assim, ó, não, cara, nessa localização, tu nem precisa fazer porque o negócio não vai funcionar, tu não vai ter como receber essa licença. Tá? Aqui, na verdade, é só para mostrar, tipo assim, ó, poderíamos chegar a um caso bem absurdo? Sim, né? Poderíamos chegar. Mas assim, ó, na lógica e na prática, ele não investiria na implantação, ele teria investido, digamos, no projeto, lá no plano, aí quando ele vai ver lá na licença prévia, eles já vão dizer assim, ó, nessa localidade aqui não é possível. Aí ele já não receberia nem licença prévia, se soubessem lá que é uma área de preservação, que tem um animal e tudo mais. Beleza, Jéssica? E se no caso, por exemplo, depois de uns 2, 3 anos que a empresa já está ali, descobrem que tem algum animal em extinção ou alguma flora que não poderia ser destruída? Então, é justamente o caso que eu estou comentando aqui, que é o exemplo, né? Na verdade, aí está a questão assim, ó, por exemplo, né? Se o empresário descobre, né? Talvez ele tenta preservar, mas ele nem vai anunciar muito, porque ele sofre a possibilidade, né, do órgão ambiental. Por exemplo, assim, ó, foi bem comentado o que tu falasse, Jéssica, por exemplo, assim, né, às vezes tu tá lá e o empresário pergunta para ti assim, eu vou lá e vou comunicar a Fátima, será que eles vão achar super legal, ou será que eles podem cancelar a minha licença? Aí tu pode responder, eles podem cancelar a licença do senhor, dependendo da situação. Ok, entendi. Legal? Pessoal, vamos fazer o seguinte, são 8h15, né? Vamos fazer uma pausa de uns 15 minutinhos, voltamos às 8h30, a gente continua nossa matéria. É um tempinho para o pessoal dar uma levantada, dar uma caminhada dentro de casa, já que ninguém pode sair, e tomar uma água, tomar um cafezinho, e às 8h30 a gente retorna, pode ser? Ok. Pode ser. Fechou. Bom intervalo aí, 8h30 a gente volta. Valeu. Valeu.